Nas últimas semanas de maio de 2025, a comunidade virtual explodiu de indignação quando foi comunicado que Annabelle, a boneca supostamente possuída que teria dado origem aos filmes que levam seu nome, seria movida de onde estava. O motivo? Protagonizar uma pequena turnê por várias cidades, sendo exibida aos curiosos. De acordo com os internautas mais críticos, tudo era feito visando promover os filmes de forma fútil. Ação que, além disso, era realizada sem considerar a possível periculosidade do objeto em questão. Os debates acalorados não demoraram a surgir. Chegou-se até a dizer que Annabelle havia aproveitado toda a confusão para escapar. Circularam vídeos contando como a boneca havia desaparecido em um descuido de seus guardas, e o assunto se tornou viral. Isso gerou algumas horas de pânico. E se o que diziam sobre ela fosse verdade? E se a ambição humana tivesse culminado na liberação de uma presença terrível que poderia causar estragos ao seu redor? Tudo se acalmou quando souberam que aquilo era uma notícia falsa. De qualquer forma, o assunto serviu para reabrir velhas perguntas. Quanto havia de real na história de Annabelle? As possíveis respostas não demoraram a aparecer, mas não vamos nos adiantar. Se hoje em dia a Annabelle está em uma caixa de vidro, é graças ao fato de que foi lá que a colocaram aqueles que se encarregaram de torná-la famosa há mais de 50 anos. E são eles de quem precisamos falar. Como foram os primeiros passos desses investigadores tão peculiares? Como eles alcançaram a fama que conseguiram? Por que eles tiveram tantos críticos? Quais evidências de fraudes houve em seus casos? Eles realmente lutaram contra o mal ou eram apenas pessoas com uma grande capacidade de enganar os outros? Do que eles foram acusados por uma garota que costumava se encontrar com eles? Qual foi o legado que seus arquivos deixaram? O que existe hoje no museu que eles montaram com tudo o que coletaram em seus anos enfrentando demônios? Para tentar responder a estas e outras perguntas, é que vamos nos aprofundar neste especial sobre os Warren. Bem-vindos a um desses novos especiais que estamos fazendo no canal de vez em quando. Se não viram os vídeos anteriores, convido a assistir. Fizemos um sobre o caso de Amityville, que está intimamente relacionado com este dos Warren. Se não viram, deixarei o link no final para assistirem. E também temos um sobre o caso de Columbine, que também é super completo e dura cerca de 1 hora. Então, se vocês não viram, também convido vocês a irem assistir. Também temos outros sobre Decryptidos, Pé Grande e mais temas, o link estará no final. Se vocês se interessam ou gostam desse tipo de formato de vídeo longo, convido vocês a comentarem especial, pois este é um especial sobre os Warren. Se tivermos mais de 2.000 comentários especial, faremos outro episódio. Também convido vocês a sugerir temas que gostariam de ver abordados em um especial de 1 hora. E também gostaria de saber a opinião de vocês sobre os Warren. Acham que eles foram reais ou uma fraude? O que vocês acham desse casal? Mas não agora, não agora. Assista ao vídeo completo antes de tirar suas próprias conclusões. Agora é hora de relaxar, apagar as luzes e começar este especial sobre os Warren. Um encontro que mudaria tudo. Quando Invocação do Mal chegou aos cinemas em 2014, o gênero de terror viveu um grande ressurgimento. Ao mesmo tempo, começava uma das sagas de maior bilheteria dos últimos anos. Uma saga que não iria faltar maldições, possessões e sustos de todos os tipos. Mas Invocação do Mal não só deixaria evidente o quanto as histórias de fantasmas podem arrecadar, como também colocaria o foco em 2 pessoas muito particulares e de absoluta relevância no universo paranormal. 2 pessoas que já haviam conquistado a cultura popular há alguns anos, mas que com os filmes daquela saga voltariam a recuperar sua relevância. Sem eles, certos imaginários que hoje temos tão naturalizados não teriam sido construídos. E é até provável que, sem sua influência, o que sabemos ou achamos que sabemos sobre exorcismos e casas mal assombradas, por exemplo, não seria o mesmo? Parece exagero para você? Não é. A primeira coisa que precisamos saber é que a maioria dos casos que conhecemos dos Warren antes de se tornarem figuras públicas, sabemos pela boca dos próprios Warren. E a história que eles se encarregaram de imortalizar começa com uma garotinha nascida em Bridgeport, Connecticut, em 31 de janeiro de 1927.
Vinda de uma família muito religiosa, essa menina, batizada como Lorraine Rita Moran, faria seus primeiros anos de estudo em um colégio católico para mulheres. Foi nesse lugar que, com apenas 7 anos, Lorraine descobriria que não era como as outras colegas. Uma manhã como qualquer outra, ela se aproximou de uma das freiras que sempre estavam andando pelo recinto e disse que estava deslumbrada pelas luzes que saíam do corpo dela. A freira olhou para ela com a testa franzida, sem entender direito o que a outra estava dizendo. Lorraine sorriu e repetiu para ela que o brilho poderoso que emanava era quase hipnótico para ela. Quando sua interlocutora continuou séria, a menina deixou de sorrir. Segundo contaria mais tarde, desde que tinha consciência, ela conseguia ver certas luminescências que emanavam de pessoas e animais. Algo que, até então, ela pensava ser comum a todos. A freira com quem ela tinha conversado a castigou por considerá-la uma mentirosa e a obrigou a passar a tarde rezando. Lorraine obedeceu sem demonstrar emoção, mas enquanto suas orações saíam de sua boca, em seu cérebro tudo ficava de cabeça para baixo. Por que a freira a olhou daquele jeito? Então ela era uma garota especial? Será que falar desse dom só lhe traria problemas? Talvez o melhor fosse manter tudo isso em segredo? As coisas não melhoraram quando, um pouco mais velha, leu sobre a aura e foi até seus pais com entusiasmo, achando que tinha desvendado o enigma. Sem muitos rodeios, disse a eles que acreditava ter a habilidade de ver a energia particular mencionada nas revistas de parapsicologia. Seus pais disseram que a piada não tinha graça e deram o assunto por encerrado. Quando Lorraine tentou com seus amigos, só conseguiu que rissem e depois mudassem de assunto. De fato, parecia que falar sobre o que realmente estava acontecendo com ela não era uma opção. Por isso, a jovem passou os anos seguintes aproveitando sua particularidade, mas sem compartilhá-la com o mundo. Isso a tornou uma pessoa um tanto solitária, algo a que ela logo se acostumou. De espírito curioso, Lorraine passava horas e horas em seu quarto revisando livros antigos, atraída por mundos de ficção e tratados de antigamente. À sua vida intelectual somava-se um amor pelo teatro, paixão compartilhada com sua mãe. Foi por isso que um dia, quando tinha 16 anos, as duas foram ao Teatro Colonial Bridgeport, um dos mais luxuosos da região. Ao chegar lá, Lorraine se impressionou. Mas não pelo drama que veria acontecer no palco, e sim pela presença de um garoto da sua idade que trabalhava acomodando os espectadores. Os jovens mal tiveram tempo de trocar olhares, mas isso já foi o suficiente. Não sabemos se Lorraine viu uma aura especial nele, mas sabemos que ela tinha se apaixonado. Para sua surpresa, ao terminar a apresentação, o rapaz se aproximou para conversar. Era evidente a química entre eles. Ela estendeu a mão e se apresentou. Ele apertou sua mão com força e disse seu nome, Ed. Era o começo de um relacionamento que marcaria profundamente o mundo do esoterismo e do ocultismo. Quando Lorraine e Ed descobriram que se davam bem, começaram a se encontrar sem a presença de outras pessoas. Nessas conversas privadas, onde riam e flertavam, começaram a surgir certas confidências. Dessa forma, Lorraine descobriu que Ed, assim como ela, havia se acostumado a não contar certas coisas que aconteciam com ele. O garoto nasceu em 7 de setembro de 1926 e sua infância transcorreu sem maiores sobressaltos até seus tenros 5 anos. Então, tudo havia se transformado em pesadelo. Segundo contaria, a partir dessa idade e até os 12 anos, foi vítima de fenômenos muito difíceis de explicar. Fenômenos que lhe renderam a zombaria de outros garotos e o ceticismo dos pais. Ed tinha sua cama de frente para um enorme guarda-roupa, entre 2 e 3 da manhã. Esse guarda-roupa deixava de ser um móvel inofensivo para se tornar o protagonista de seus medos mais profundos. A porta dele se abria sozinha, e o menino assustado via desfilar diante de si algumas presenças hostis. A mais frequente era uma senhora idosa que o observava com raiva e parecia ameaçá-lo com seus gestos. Em seguida, a temperatura caía, o vapor começava a sair de sua boca e alguns sussurros que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo preenchiam tudo. Também não faltavam uns arranhões estranhos vindos debaixo da cama. Seu quarto basicamente passava do mais absoluto silêncio para ficar repleto de sons impossíveis de rastrear. Como aquilo terminava? Com Ed deitado na cama dos pais que o repreendiam e diziam que ele já estava grande demais para se comportar como um covarde? Assim como Lorraine, ele se convenceu de que o melhor que podia fazer para não ser visto como um louco era não mencionar aquilo.
Nem isso, nem os outros detalhes que, segundo ele, faziam da casa de sua infância uma casa mal assombrada. Como esperado, Ed e Lorraine ficaram muito à vontade após se encontrarem. À sua maneira, ambos eram marginalizados, que haviam se acostumado a mentir para as pessoas ao redor para não serem chamados de estranhos. Agora, juntos, o mundo lhes dava uma espécie de consolo que decidiram não desperdiçar. Essa empatia foi seguida pelo amor e logo estavam noivos e envolvidos em uma espécie de idílio. Pelo menos até que a Segunda Guerra Mundial estourou. Ed se alistou na Marinha aos 17 anos e serviu seu país no exterior. Lorraine dedicava suas orações noturnas a ele, torcendo por sua segurança. Orações que, diga-se de passagem, deram resultado. É que, em determinado momento, o navio em que Ed estava afundou e o jovem foi um dos poucos sobreviventes. O que lhe rendeu uma licença de 30 dias. Sem perder um segundo sequer, Ed usou esses dias para voltar para casa e pedir Lorraine em casamento. Ele não sabia se conseguiria sair vivo da guerra e não queria voltar para a linha de frente, sem estar casado com aquela garota com quem se sentia tão profundamente conectado. A cerimônia foi breve, mas emocionante. Quando Ed retornou à guerra, estava com energias renovadas. Com o tempo, ele voltou são e salvo e teve uma grande surpresa. Lorraine havia dado à luz uma filha, fruto do seu amor, Judy. O casal finalmente se estabeleceu e se dedicou a crescer como família. O problema deles eram as finanças. Ed contou para Lorraine que outra de suas paixões, além de tudo relacionado ao esotérico, era a pintura. Ela se tornou uma grande admiradora de suas paisagens urbanas e até esteve ao seu lado quando ele fez sua primeira exposição. No entanto, apesar de não ser ruim com os pincéis, ele não conseguiu muito prestígio entre outros artistas. Sem perder o entusiasmo e disposto a não desistir, ele conseguiu um emprego como motorista de ônibus para ganhar dinheiro. Dessa situação surgiria um acontecimento que mais tarde deixaria claro que nem tudo naqueles anos tinha sido como os Warren contavam. Falaremos sobre isso um pouco mais adiante. Por enquanto, basta sabermos que entre uma coisa e outra, Ed continuou se aperfeiçoando nos bastidores, e em determinado momento decidiu adicionar detalhes paranormais aos seus desenhos. Fantasmas, espíritos, demônios. O resultado foi bom? Ele percebeu que as pessoas olhavam para seus quadros de outra maneira, com uma estranha fascinação, agora sim elas se interessavam. E naquela noite, talvez por um pouco de acaso, foi quando os Warren conseguiram criar seu primeiro negócio. Nessa época, Lorraine e Ed elaboraram um modus operandi que seria a porta para suas primeiras investigações. O primeiro passo era prestar atenção ao que se falava pela cidade. O casal havia descoberto que se alguém fosse suficientemente persuasivo, poderia acabar encontrando esse tipo de histórias que, geralmente, são sussurradas quando acaba a luz ou cai a tarde. Histórias que falam de entidades que não deveriam estar neste plano, ou de mortos que voltam. De sabe-se lá de onde para reclamar o que acham que lhes pertence. Descobriram também que, embora todos se mostrassem céticos no início, bastava alimentar um pouco o fogo para que os medos reais viessem à tona. À luz da racionalidade, todas aquelas coisas pareciam bobas. Depois, um passo além dos limites da incerteza. Todos acabavam aderindo àquele velho ditado que diz que bruxas não existem, mas que elas existem. Isso mostrou aos Warren que eles não eram estranhos por se sentirem fascinados pelo paranormal. Eles eram apenas a parte visível de toda uma sociedade que, na maior parte do tempo, preferia fingir que era muito mais corajosa do que realmente era. Foram tantas histórias ouvidas naqueles anos que eles conseguiram elaborar um próprio mapa com todas as casas que tinham fama de serem mal assombradas e que ficavam no bairro. E o que faziam em seguida? Simplesmente iam até algum desses lugares e ficavam parados em frente à propriedade. Ed pegava seus pincéis e começava a pintar sob o olhar atento de Lorraine, que de vez em quando fechava os olhos e estendia as mãos, como se estivesse em transe. Logo, essa atitude começava a chamar a atenção dos donos da casa. Então, os Warren davam o golpe final. Com um grande sorriso, Ed se apresentava e exibia o desenho aos donos desprevenidos. Eles podiam ver uma pintura realista de sua casa, o que lhes arrancava um sorriso. Contudo, logo em seguida, eles notavam algo a mais. O desenho sempre mostrava sombras estranhas rondando o jardim ou aparecendo nas janelas. Quando perguntado por que havia pintado aquilo, Ed não perdia a compostura. Com um tom pausado e afável, explicava que ele e sua companheira podiam ver coisas que os outros não viam.
Em outras palavras, o que se podia ver nos desenhos nada mais eram do que as manifestações que eles, graças aos seus sentidos mais desenvolvidos, podiam captar. E isso não era tudo. Lorraine então sugeria ao seu interlocutor que poderiam presenteá-lo com o desenho. Desde que os deixassem visitar a propriedade por dentro, por curiosidade e porque talvez soubessem como ajudar. As reações eram das mais diversas. Alguns acabavam expulsando o estranho casal sem muitas explicações, sentindo-se claramente invadidos. Outros ficavam em dúvida. E talvez se lembrassem de como alguma porta se abriu sozinha à noite ou dos barulhos de passos que ouviam nos quartos supostamente vazios. Então, os Warren iniciaram suas próprias investigações em campo. Supostamente não cobravam nada. Frequentemente, Ed fazia investigações com um gravador na mão, enquanto Lorraine, com os sentimentos à flor da pele, deixava-se guiar por visões. Eles colhiam depoimentos, registravam psicofonias, tiravam fotografias e, acima de tudo, deixavam sua marca: cruzes, água benta. E um aviso claro: o mal era real e era preciso estar alerta. Dessa forma, sua reputação cresceu, e com isso também aumentaram os casos. Começaram a ouvir histórias mais sombrias, mais truculentas, mais distorcidas. Já com seu primeiro levantamento de arquivos próprios, em 1952, os Warren fundaram a Sociedade da Nova Inglaterra para a Pesquisa Física, a primeira organização dedicada à pesquisa paranormal nos Estados Unidos. O objetivo era simples: documentar, estudar e, se possível, libertar pessoas de presenças demoníacas ou entidades malignas que habitavam em suas casas. Naquela época, suas cartas de apresentação tornaram-se mais solenes. Ela se autoproclamou médium e clarividente, enquanto ele se intitulou demonólogo autodidata. Eles também aprimoraram suas personalidades. Ela era quase uma mártir, sempre empática e compreensiva, passava por sensações que a dominavam. Ele nunca perdia a compostura, era sério e transmitia calma com sua voz grave. Eles não sabiam, ou talvez soubessem, mas estavam colocando a pedra fundamental do que acabaria se tornando um verdadeiro império. Inquietos e sempre em ação, começaram a publicar vários livros, todas obras curtas, mas de grande impacto, onde registravam suas aventuras. Na verdade, em formato impresso, eles narraram uma de suas aventuras mais surpreendentes, a de terem investigado a reitoria de Borley, em Essex, que é famosa por ser a casa mais amaldiçoada da Inglaterra. Com o tempo, alguém diria que, estando na Inglaterra, os Warren mal tinham estado nos terrenos ao redor da propriedade, sem jamais terem entrado nela. Mas esses rumores não importaram. Os livros vendiam mais do que os quadros. E as pessoas já começavam a se comunicar com Ed e Lorraine sem que eles precisassem ir de porta em porta. A veracidade das informações era incerta. O que ficava claro era que o casal demonstrava uma paixão real por tudo que era esotérico e também pelo dinheiro. Ou será que era isso que diziam aqueles que os viam com maus olhos? E é que, em pouco tempo, os Warren começaram a se envolver em casos que os levariam à fama mundial, ao mesmo tempo em que aumentariam significativamente sua renda. Um desses primeiros casos foi o da já mencionada Annabelle. Ela é pequena, de pano, aparentemente inofensiva. Seu rosto não tem o sorriso zombeteiro nem os olhos de porcelana vidrados que o cinema nos impôs. Ela não se assemelha ao Chuck ou aos horrores das vitrines vitorianas. Na verdade, Annabelle parece saída de um catálogo infantil dos anos 50. Mas por trás dessa fachada simples, segundo os Warren, se esconde uma das entidades mais perigosas com as quais eles já enfrentaram em toda a sua carreira. Annabelle não é apenas um caso, é um símbolo, um emblema de tudo o que os Warren representavam. Objetos possuídos, portas abertas, entidades malignas disfarçadas de inocência. Sua história começou em 1970. Uma jovem chamada Donna, estudante de enfermagem, morava junto com sua colega Angie em um apartamento modesto. Como presente de aniversário, sua mãe lhe deu uma boneca de pano Raggedy Ann, comprada em uma das lojas de antiguidades. No começo, Annabelle era apenas uma decoração, mas aos poucos começaram a notar coisas estranhas. A boneca, por exemplo, mudava de posição sem que alguém a tocasse. Às vezes, ela aparecia em diferentes cômodos, em outras ocasiões deixava bilhetes escritos em papel pergaminho que diziam coisas como "ajude-nos" ou "ajude-me", apesar de não haver pergaminho na casa e ninguém se lembrar de ter esse tipo de tinta ou escrita. Mas o mais inquietante foi quando encontraram Annabelle com sangue nas mãos.
Assustadas, as garotas entraram em contato com uma médium. Ela revelou que o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins havia possuído a boneca. Segundo o relato, Annabelle havia morrido tragicamente no terreno onde o prédio foi construído e seu espírito buscava refúgio. As moças, comovidas, deram permissão para que ela ficasse. Foi aí que, segundo palavras dos Warren, cometeram o erro fatal. Pouco tempo depois, as manifestações se intensificaram, batidas, ruídos, sombras. Um amigo das jovens, Lou, começou a ter pesadelos com a boneca. Em uma ocasião, sonhou que Annabelle o estrangulava. Dias depois, ele acordou com marcas de garras no peito. Foi então que os Warren entraram em cena. Após analisar o caso, Ed determinou que tudo aquilo havia sido uma armadilha. Segundo ele, o espírito nunca tinha sido uma menina. Essa história tinha sido uma fachada para ganhar a simpatia das garotas. Uma fachada perpetuada por quem? Por um demônio que tinha usado esse disfarce emocional para obter permissão e assim habitar o objeto? A equipe dos Warren, junto com um padre, realizou uma bênção no local e retirou a boneca. Após analisá-la brevemente, eles a levaram para casa e a trancaram em uma caixa de vidro. Eles colocaram um cadeado na caixa e, por precaução, colocaram um aviso claro para não abrir. Vale mencionar que nenhum dos incidentes relatados possui documentação oficial. É provável que vocês conheçam essa história, mas com alguns detalhes diferentes. À medida que o tempo passa, o mito foi se alimentando de diferentes versões. É importante ressaltar, por sua vez, que o suposto papel de pergaminho nunca foi conservado nem analisado e não há fotografias nem registros reais do exorcismo. O jovem Lou, suposta vítima, nunca apareceu publicamente para confirmar os ataques. Além disso, vários pesquisadores racionalistas consideram que os Warrens simplesmente pegaram uma boneca comum. Eles inventaram um passado demoníaco para ela e a usaram como atração central do seu então precário museu. Um museu que logo começaria a crescer cada vez mais. E ainda mais quando chegasse às mãos dos Warren, a história que os transformaria em figuras públicas. Estou falando do caso da família Perron. Acredita-se que o filme Invocação do Mal é baseado nesse caso. Para muitos, o filme toma muitas liberdades criativas, com o objetivo de aumentar um terror que não foi bem assim. Por outro lado, os que decidem acreditar sugerem que os roteiristas ficaram aquém. No início dos anos 70, a família Perron, composta por Roger, Caroline e suas 5 filhas, mudou-se para uma antiga fazenda colonial em Harrisville, Rhode Island. Desde o início, eles notaram coisas estranhas. Ruídos de passos no sótão, odores nauseantes que apareciam do nada, objetos que se moviam sozinhos e sombras que espreitavam dos cantos. Mas o mais assustador eram as aparições. As filhas descreviam figuras de mulheres com rostos desfigurados, enquanto Caroline, a mãe, sentia que uma presença tentava possuí-la. A história local falava de uma mulher chamada Batseba, acusada de bruxaria no século XIX. Dizia-se que ela havia sacrificado seu filho como oferenda a Satanás e depois se enforcado na propriedade. Os Warren chegaram após serem contatados por Caroline e Lorraine ao entrarem na casa. Afirmou que havia uma entidade sombria que realmente se apresentava como Bathsheba, mas que na verdade era um espírito demoníaco disfarçado. Segundo Ed, a entidade queria controlar Caroline para destruir sua família por dentro. Durante sua intervenção, os Warren realizaram sessões de limpeza espiritual, mas um exorcismo formal nunca chegou a acontecer. À medida que os fenômenos se intensificavam, Roger expulsou os Warren da casa, temendo que seus rituais piorassem as coisas. A família permaneceu na casa por quase 10 anos e, embora os fenômenos nunca tenham desaparecido completamente, conseguiram conviver com eles até que finalmente se mudaram. Nos anos seguintes, Andrea Perron, uma das filhas, escreveu 3 livros sobre o que aconteceu, afirmando que tudo foi real. Segundo ela, Hollywood apenas arranhou a superfície do que realmente aconteceu. Os céticos, é claro, apontam uma série de questões que poderiam desmentir tudo, a falta de evidências físicas, o isolamento da fazenda como terreno fértil para a sugestão e a possibilidade de que certas visões fossem produto do estresse e do confinamento. Isso também começaria a se repetir, algo que os detratores do casal não deixariam de notar nos casos futuros.
Os Warren se aproveitavam de depoimentos de pessoas assustadas e muitas vezes vulneráveis por algum motivo, seja por vícios, dívidas ou problemas psicológicos. Então, os Warren estavam começando a se conectar cada vez mais profundamente com esse universo oculto que tanto professavam, ou estavam apenas dando seus primeiros passos, como os manipuladores que para muitos eles são. Hoje em dia, a atual proprietária do terreno onde viveram os Perron fez sua própria investigação com detetives particulares, com quem trabalhou para refutar as histórias de bruxaria e mortes trágicas naquela casa. Embora seus relatórios sejam bem documentados, poucos lhes dão atenção. Uma história de fantasmas é sempre mais atraente. Apesar disso, o caso Perron levou os Warren a aparecerem na televisão pela primeira vez. Naquela época, o passado de Ed como motorista de ônibus já estava enterrado. Apesar de ainda pintar, ele tinha bem menos tempo para isso. Agora ele se tornara um exorcista, ou ao menos era o que dizia, gabando-se de ser o único exorcista leigo. A vida dele e de Lorraine no mundo paranormal estava apenas começando. Muito em breve chegaria o caso que os catapultaria. Estou falando de um caso tão terrível quanto fascinante. O Amityville. Gostaria de lembrá-los que já fizemos um especial de aproximadamente 1 hora sobre o caso de Amityville, contando todos os detalhes. Se não viram, convido a assistir, deixarei o link no final do vídeo. Quando se menciona Amityville, a maioria pensa em uma casa colonial holandesa de 3 andares, com 2 janelas em forma de olhos olhando para o vazio. Com o passar das décadas, ela se tornou um ícone do terror. Além disso, é o epicentro de livros, filmes, documentários e pesadelos. Muitos pesadelos. Mas antes de ser uma franquia, Amityville foi um caso real que chocou a sociedade. Ou pelo menos foi isso que disseram. A história é atraente por uma razão muito específica. Combina assassinato, possessões demoníacas e presenças sombrias. E aos Warren, é claro. Mas também está cheia de contradições, silêncios incômodos e acusações de fraude. É, em muitos sentidos, o exemplo perfeito de como um mito pode devorar a verdade. Em novembro, um jovem de 23 anos chamado Ronald Bach de Fio apareceu em um bar da região sob efeito de entorpecentes. Aos gritos, ele disse que alguém teria matado sua família. De fato, seus pais e 4 irmãos haviam sido assassinados com vários tiros. Não havia sinais de luta e, por algum motivo, os vizinhos não tinham ouvido nada. No começo, DeFeo falou sobre a possível culpa da máfia, mas seus álibis logo caíram por terra e foi possível provar que ele teve um papel ativo nos assassinatos. O jovem foi preso imediatamente e, meses depois, foi realizado um julgamento, que em vez de esclarecer a situação, abriu cada vez mais portas. DeFeo deu várias versões dos fatos, algumas realmente absurdas. Quando ele já não sabia mais o que dizer, jogou sua última carta e alegou que vozes na casa lhe ordenaram matar. Ninguém acreditou e ele foi condenado. A história poderia ter terminado aí, mas nada mais longe da realidade. Em dezembro de 1975, George e Kathy Lutz, junto com seus 3 filhos, se mudaram para a casa onde tudo havia acontecido. Eles a compraram por um preço baixo, acreditando que fizeram um negócio de suas vidas. No entanto, 28 dias depois, eles acabariam deixando o local sem sequer terem desfeito suas malas. Os motivos? A casa parecia estar viva e não queria tê-los ali. George Lutz, por sua vez, havia começado a mudar. Ele tinha se tornado irritadiço e frio. Ele acordava toda noite às 3h15 da manhã, a suposta hora dos assassinatos, e ficava por horas olhando para o fogo, como em transe. Sua esposa começou a ter visões e seus filhos eram atacados pelas sombras. E aí não terminava tudo. Apareciam pegadas estranhas do lado de fora da propriedade, as paredes ficavam manchadas de vermelho, o cachorro da família latia para o nada e as portas saíam das dobradiças. Em 1976, Ed e Lorraine foram convidados por um canal de televisão para investigar a casa. Segundo Lorraine, a energia do lugar era insuportavelmente sombria. Durante a sessão, ela afirmou sentir a presença de algo desumano. Ed tirou fotografias, gravou sons e um de seus assistentes conseguiu uma das imagens mais famosas. A figura fantasmagórica de um menino espiando de um quarto teoricamente vazio. Quem era essa entidade? Os Warren afirmaram que nunca tinham sentido uma presença tão forte quanto a de Amityville. No entanto, com o tempo, algumas máscaras começaram a cair.
Alguns meses depois, os Lutz colaboraram com o autor Jay Anson, que escreveu o livro O Horror de Amityville. Um livro que vendeu milhões de cópias e foi adaptado para o cinema em 1979. Desde então, a casa se tornou uma lenda, pelo menos até que o advogado de Ronald DeFeo, William Weber, declarou que ele mesmo havia inventado a história junto com os Lutz para ganhar dinheiro com um livro, e ver se assim poderia conseguir livrar seu cliente. Quando isso veio à tona, começaram a surgir as controvérsias. E muitos dos que até então diziam sentir algo na casa se retrataram ou pararam de dar entrevistas. Os novos proprietários do imóvel, que moraram lá por mais de uma década, afirmaram que nunca aconteceu nada de estranho com eles. Investigadores independentes encontraram inconsistências no depoimento dos Lutz. Até mesmo a famosa foto do menino fantasma foi questionada. Descobriu-se que um membro da equipe usava uma camisa branca e foi fotografado por engano com longa exposição. O que os Warren sabiam e o que decidiram esconder? Impossível saber. Eles foram enganados pelos Lutz ou foram cúmplices de uma armação? Ed e Lorraine sempre defenderam o caso. Até o fim de seus dias, eles sustentaram que o que aconteceu em Amityville foi real, mas as provas materiais não os acompanharam, nem as testemunhas. Inclusive, George Lutz foi processado por falsificação de fatos no livro. O caso foi dissecado por céticos como Joy Nickel, que o classificou como uma história de marketing paranormal, uma armação bem elaborada que misturou o fascínio por um crime real com o interesse pelo ocultismo. Stephen King foi categórico ao afirmar que tudo se resumiu a uma família endividada que sucumbiu ao próprio estresse. Insisto mais uma vez, se quiserem conhecer todos os detalhes sobre Amityville, e não como neste vídeo em que abordamos o caso superficialmente, assistam ao especial que fizemos aqui no canal. Talvez vocês se surpreendam com as informações que apresentamos lá. A Amityville mostra que muitas vezes a verdade não importa tanto quanto a história. Embora a maioria dos elementos tenha sido desacreditada, o caso continua em evidência. Mas no meio de tudo isso, os Warren se consolidaram como os rostos visíveis do mistério. Embora não tenham resolvido o caso, apresentado provas concretas ou estado tão envolvidos com o acontecido. Depois, sua imagem ficou associada para sempre à casa amaldiçoada. Além disso, começaram a receber cheques gordos de Hollywood, que a partir daí passou a procurá-los como consultores para filmes de terror. De uma hora para outra, as aparições dos Warren em programas de televisão e rádio se multiplicaram. Eles tinham se tornado eminências. Uma voz de autoridade com rostos sérios. Eles percorriam estúdios cheios de luzes, ofereciam palestras e davam entrevistas. E claro, continuaram recebendo cheques e documentando casos. O curioso caso. Em 1977, o Reino Unido enfrentava uma crise econômica e muitas famílias da classe trabalhadora viviam à beira da precariedade. Uma dessas famílias era a família Hoxton, composta por uma mãe solteira, Peggy, e seus 4 filhos. Nesse contexto, ocorreu um dos casos mais documentados de suposta atividade paranormal da história, e também um dos mais questionados. Tudo começou em agosto daquele ano, na casa número 284 da Green Street. Janet, uma das filhas, de 11 anos, começou a contar que sua cama se movia sozinha durante a noite. No começo, sua mãe achou que era uma brincadeira, mas rapidamente os eventos se intensificaram. Eles não só começaram a lidar com batidas nas paredes, ruídos inexplicáveis e móveis que se moviam na frente de testemunhas, como também passaram a conviver com vozes guturais que começaram a sair da própria Janet. Essa voz profunda e masculina se apresentou como o espírito de um homem chamado Bill Wilkins, um antigo inquilino que havia morrido na mesma casa. Os fenômenos foram presenciados por vizinhos, policiais e até mesmo detetives que se aproximavam incrédulos. O Daily Mirror cobriu o caso, enviando fotógrafos e repórteres que corroboravam todas e cada uma das coisas que a família dizia. Em breve, o caso foi assumido por investigadores da Society for Physical Research, em particular Maurice Grosset e Guy Leon Playfair, que documentaram os fenômenos durante meses. Esses pesquisadores mantiveram um diário minucioso dos dias atormentados que a família teve que atravessar. Foi então que entre todos os flashes e gravadores apareceram Ed e Lorraine Warren. Segundo alguns registros, os Warren ficaram em Enfield apenas por alguns dias, diferente do ano inteiro que os pesquisadores britânicos passaram lá. No entanto, o relato deles é diferente. Ed Warren declarou que o caso de Enfield envolvia possessão demoníaca real. Lorraine, como sempre, sentiu uma presença maligna ao entrar.
Segundo eles, Janet estava sendo usada como um canal por uma entidade não humana. Nos filmes de Invocação do Mal, essa participação foi exagerada, mostrando os Warren como protagonistas centrais do caso. Dizem que a intervenção deles foi breve e muito questionada. Guy Lyon Playfair chegou a declarar: os Warren vieram sem convite, tentando capitalizar em cima do caso. Eles estavam mais interessados em ganhar dinheiro do que em investigar. Ignorando as críticas, os Warren adicionaram Enfield à sua lista de experiências sobrenaturais. Extremas. Além das controvérsias e das possíveis fraudes que tentaram ser provadas, é importante focar em um detalhe mais do que interessante. Como dissemos, neste caso, a presença dos Warren foi quase simbólica. Ainda assim, hoje em dia, há quem continue pensando neles quando se menciona Enfield. Isso mostra o grande poder que Ed e Lorraine tinham para adicionar ao seu próprio catálogo casos nos quais mal participavam. É assim que se pode explicar por que, em algum momento, eles chegaram a declarar que tiveram envolvimento em mais de 10 mil eventos anômalos. Enfield é também para muitos a prova de que Ed e Lorraine não respeitavam o trabalho de outros colegas. Por essa razão, aos poucos, eles começariam a ser desprezados por aqueles que tinham os mesmos interesses. E as críticas só pioraram, quando em 1981, eles foram acusados de querer colaborar para libertar um assassino perigoso. O diabo obrigou a fazer isso. Em 1981, Brookfield, Connecticut, foi palco de um marco inédito. Tudo começou com um crime. Um jovem de 19 anos, Arne Cheyenne Johnson, esfaqueou e matou seu senhorio, Alan Bono, após uma discussão acalorada. O assassinato foi presenciado pela namorada de Arne e sua irmã mais nova. O que parecia um crime passional com álcool logo se transformou em um episódio sinistro, que envolveria possessão demoníaca, exorcismo e os Warren no olho do furacão. E logo se disse que o início daquele drama havia ocorrido alguns meses antes. O protagonista era David Glatzel, de 11 anos, irmão mais novo da namorada de Arne. Segundo sua família, David começou a agir de forma estranha depois de visitar uma casa velha. Ele dizia ver uma figura de um velho de olhos negros, pés de casco e voz cavernosa. Ninguém deu muita atenção até que ele começou a rosnar, falar em línguas, ter convulsões e ataques violentos. A família Glatzel pediu ajuda à igreja, mas como não recebeu uma resposta rápida, recorreu a Ed e Lorraine Warren, que declararam que David estava possuído por vários demônios. Segundo Lorraine, durante o processo de exorcismo, presenciado por padres católicos e pela família, Arne desafiou o demônio e disse, e cito, "Venha para mim no lugar dele." De acordo com os Warren e a família, a escuridão havia sido transferida para ele naquele momento. Arne começou a se comportar de forma errática. Ele entrava em transe, resmungava sem sentido, afirmava ver a figura do demônio na floresta e tinha lapsos de memória. Basicamente, sua personalidade havia mudado. Meses depois, ocorreu o cruel assassinato de seu senhorio, numa madrugada em que haviam abusado de bebidas alcoólicas. Quando o caso chegou ao tribunal, a defesa legal de Arne, liderada pelo advogado Martin Minella, fez história. Ele tentou usar a possessão demoníaca como argumento de defesa. Afirmou que Arne não era responsável por seus atos, porque não era ele quem controlava seu corpo. A imprensa explodiu. O caso se tornou um circo midiático. Era a primeira vez na história dos Estados Unidos em que a defesa legal de um crime foi suposta possessão demoníaca. Os Warren deram palestras, entrevistas e até venderam os direitos da história. Mas o juiz Robert Callahan rejeitou categoricamente o argumento sobrenatural. Determinou não haver base legal para julgar a existência de espíritos ou demônios. A defesa deveria focar na saúde mental do acusado. Finalmente, Arne foi condenado por homicídio em primeiro grau. A sentença foi de 10 a 20 anos, embora ele tenha cumprido apenas 5 anos de prisão por bom comportamento. Ele foi libertado em 1986. Ele se casou com sua namorada da época e tem mantido discrição desde que foi solto. Ele nunca se retratou até hoje, afirma que não estava no controle de si mesmo. Este caso marcou um antes e depois na reputação dos Warren. Por um lado, os tornou muito mais famosos, mas por outro aumentou o ceticismo em relação a eles. Além disso, havia duas coisas impossíveis de negar. Se os Warren estavam agindo apenas por interesse, eles se prestaram a defender um homicida. Sem contar que, ao terem atendido o menino possuído, colaboraram para que não fosse possível ajudar de verdade uma pessoa que talvez sofresse de esquizofrenia ou psicose infantil.
Os boatos são muitos. Acredita-se que os Warren tornaram o caso midiático em troca dos direitos sobre a história. Enquanto isso, alguns afirmam que nem conheciam os envolvidos. Até que os advogados de defesa os contrataram e disseram a eles qual história deveriam contar. Era nisso que esses supostos investigadores haviam se tornado? Em uma carta que os advogados costumavam jogar quando já não sabiam mais como tirar seus clientes de encrenca? Foi nisso que eles fundaram sua fortuna? Como fica claro, até aquele momento, Ed e Lorraine eram tão admirados quanto odiados. E eles não pararam, claro que não. O caso SMORD é um dos mais sombrios do arquivo Warren, embora nunca tenha sido adaptado por Hollywood em grande escala. Aconteceu entre 1974 e 1989, e foi tema de livros, entrevistas e até mesmo um filme para a televisão. Mas além do foco da mídia, o que supostamente aconteceu naquela casa em West Pittston, Pensilvânia, continua perturbando aqueles que investigam o caso. Jack e Janice Merle moravam com suas filhas em um duplex ao lado dos pais de Jack. Após uma série de reparos devido a uma inundação, os fenômenos começaram. Luzes que piscavam sem motivo, portas que abriam e fechavam sozinhas, batidas nas paredes e animais de estimação que se comportavam de forma errática e agressiva. Um típico poltergeist, mas o que diferenciou esse caso dos outros foi o nível de agressividade. Enquanto a mãe e a avó foram arranhadas por uma força invisível, Jack afirmou ter sido abusado por uma entidade demoníaca. Durante anos, a família viveu atormentada. Como a igreja local não quis intervir, eles buscaram ajuda de Ed e Lorraine Warren. Os Warren afirmaram que a casa estava sob ataque de um demônio superior muito antigo. Durante suas visitas, Lorraine afirmou ver uma sombra preta em forma humana e sentir uma presença tão forte quanto em Amityville. Eles trouxeram um padre que realizou várias bênçãos, mas segundo os Warren, isso só agravou os acontecimentos. Jack sofria episódios de paralisia do sono acompanhados de visões. Janet ficava doente sem motivo aparente e a filha mais velha começou a falar sozinha, dizendo que alguém sussurrava coisas para ela do armário. Finalmente, após uma série de exorcismos aprovados pela igreja, os fenômenos cessaram lentamente, embora nunca completamente. O caso foi coberto pelo Scranton Times e mais tarde foi publicado o livro The Haunted, em coautoria com os Warren. Mas as críticas não demoraram a aparecer quando um arcebispo negou ter autorizado qualquer exorcismo oficial naquela propriedade. Por outro lado, vizinhos afirmaram nunca ter presenciado nada em comum. E um investigador paranormal independente, Paulo Kurtz, concluiu que os fenômenos eram produto de alucinações e de disfunção familiar. Jack e Janet sempre mantiveram sua versão de que sua casa foi invadida pelo mal e que os Warren foram os únicos que tentaram ajudá-los. De verdade. Novamente, houve um grupo que acusou Ed e Lorraine de se aproveitarem de pessoas com problemas mais complexos. Não só alimentando suas fantasias, mas também interferindo em um tratamento que realmente poderia ajudá-los. Será que os Warren eram capazes de destruir psicologicamente qualquer pessoa só para vender mais direitos e continuar crescendo em status? De um jeito ou de outro, eles eram tão populares no final dos anos 80 e começo dos anos 90 que decidiram abrir uma nova fase do seu negócio. E é assim que nossa história volta ao começo. O Museu do Oculto. Os arquivos que Ed e Lorraine conseguiram acumular incluíram também exorcismos de lobisomens e até uma gravação da famosa Dama de Branco. À sua maneira, os Warren abordaram todos e cada um dos tópicos das histórias de terror, sempre acrescentando uma mística própria. Mas, após o encerramento dos casos, os investigadores iam além de apenas escrever livros. Sugerir adaptações cinematográficas ou participar de programas de televisão para repetir uma e mil vezes experiências que deixavam o público querendo saber mais. Sem pressa, mas sem pausa, os Warren começaram a criar uma das coleções mais reconhecidas de objetos supostamente amaldiçoados. E é que Ed e Lorraine não apenas expulsavam espíritos, muitas vezes, segundo sua versão, identificavam objetos que atuavam como condutores ou âncoras para entidades demoníacas. Esses objetos eram levados para a casa deles. O motivo era simples. Demonstrando um caráter estoico e comprometido, os Warren se autoproclamavam como guardiões capazes de manter o mal sob controle. Tudo baseado em orações diárias, água benta e uma fé inegociável. Assim, o porão de uma residência em Monroe, Connecticut, virou um depósito peculiar, repleto de misteriosas estátuas, entre outras coisas. Máscaras tribais, grimórios, bonecas de porcelana e dezenas de urnas seladas com inscrições estranhas.
Cada peça guardada ali tem uma história oculta, histórias que em muitas ocasiões até hoje permanecem latentes. Em determinado momento, o porão abriu suas portas ao público e foi batizado como o Museu do Oculto dos Warren. Por alguns trocados, qualquer um podia visitar esse santuário, cujas prateleiras exibem alguns dos objetos mais perigosos do mundo. Placas do tipo não abra, não toque ou cuidado podem ser vistas em vários cantos, o que, é claro, ajudou a aumentar o fascínio do público. Em poucos meses, o museu se tornou um ponto de referência para os seguidores do paranormal. Lá, por exemplo, eles podiam conhecer a verdadeira Annabelle, que, como dissemos, repousa dentro de uma caixa de vidro devidamente santificada para apaziguar suas energias sombrias. Ainda assim, nem a caixa de vidro nem as orações foram suficientes em alguns desses casos. Os Warren sempre afirmaram que Annabelle não havia perdido seu poder apesar do confinamento. Na verdade, em mais de uma ocasião relataram vários incidentes relacionados a ela. O mais conhecido desses incidentes foi o de um jovem que teria visitado o museu em tom de deboche apenas para desacreditá-lo. Dizem que o rapaz teria batido no vidro da boneca e depois sussurrado algo, o que teria o condenado. Ninguém soube ao certo o que o rapaz disse enquanto olhava para o rosto de Annabelle. O boato mais difundido é que ele a desafiou, algo desse tipo. Se você realmente tem poderes, prove. Ele saiu do museu rindo alto, chamando de ingênuos todos que esperavam para entrar. Naquela mesma tarde, ele faleceu em um acidente, depois que sua moto apresentou uma falha inesperada e o fez perder o equilíbrio. Algum tempo depois, um padre que havia chamado os Warren de mentirosos desconsiderou a influência da boneca diante da mídia. E algumas horas depois, seu carro foi atingido por um caminhão. Como acontece com tudo em torno de Ed e Lorraine, não há evidências desses casos, embora eles mesmos tenham contado essas histórias até cansar. Era um aviso genuíno para evitar problemas a outros visitantes? Ou era uma excelente estratégia de marketing para dar ao local uma aura ainda mais assustadora? De qualquer forma, Annabelle tem companhia. O museu está cheio de artefatos tão sombrios quanto a boneca. Vamos conhecer alguns deles. O chamado ídolo satânico é uma estátua que foi encontrada nas florestas de Connecticut durante um ritual de magia negra. Segundo os Warren, cada dono anterior do ídolo morreu em circunstâncias trágicas. O espelho da invocação é o nada metafórico nome de um espelho que teria sido usado em rituais de necromancia. Dizem que quem se olha nele por tempo demais começa a ver outra versão de si mesmo. Por sua vez, a sombra do Homem-Besta é uma figura esculpida em madeira trazida do Haiti. Segundo Ed, ela provocava ataques noturnos e visões de entidades com chifres. O museu também conta com seu próprio órgão, mas é claro que não se trata de um órgão comum em que os visitantes se sentam para tocar alguma peça clássica. É um órgão que toca de madrugada, sem que ninguém o toque, para quem quiser ouvi-lo. Os Warren repetiam que destruir aqueles objetos não era uma opção. Na verdade, quebrar algum desses elementos seria o equivalente a liberar aquelas forças ou entidades que, por algum motivo, os haviam possuído. O museu nunca permitiu estudos externos ou monitoramentos independentes. Muitos pesquisadores o visitaram e, após anotarem cada história que ouviram lá, foram incapazes de rastrear a veracidade delas. Segundo Ed e Lorraine, isso se deve ao fato de que muitas pessoas lhes confiaram essas relíquias para nunca mais mencioná-las. Durante anos, centenas de pessoas desceram pelas escadas estreitas que levavam a esse porão. Contudo, próximo ao fim do milênio passado, o entusiasmo por esses dois investigadores começou a reduzir. Após décadas como símbolos do intrigante, os Warren pareciam estar perdendo seu lugar de destaque na cultura pop. Ed, de 79 anos, faleceu em 23 de agosto de 2006 devido a complicações de um derrame cerebral. Ele não pôde presenciar como, após a estreia de Invocação do Mal em 2014, seu sobrenome voltava ao topo. Também não pôde se defender quando, em 2017, o The Hollywood Reporter publicou uma matéria com acusações graves. Uma mulher chamada Judith Penney declarou que mantinha um relacionamento amoroso com Ed Warren desde que ela tinha 15 anos, enquanto ele já tinha mais de 30. Tudo com o consentimento de Lorraine. Judith afirmou que morou na residência dos Warren por décadas. Afirmou, por sua vez, que os Warren administravam tudo como um negócio e que os casos eram cuidadosamente modificados para maximizar seu valor literário ou cinematográfico.
Também afirmou que muitas vezes Ed manipulava emocionalmente as testemunhas e sempre buscava que o relato se encaixasse no padrão demoníaco, ainda que não houvesse evidência disso. Isso deixou uma mancha profunda sobre sua reputação como investigadores de fé. Além disso, e como mostramos, a crítica mais comum aos Warren não é que fossem totalmente falsos, mas que misturavam verdade e mentira em uma alquimia perigosa. Possivelmente ajudaram pessoas que estavam passando por momentos de desequilíbrio emocional ou psíquico, mas ao mesmo tempo alimentaram esses medos, os ritualizaram e os comercializaram. Ed e Lorraine compreenderam algo que poucos investigadores paranormais haviam entendido até então: o poder da narrativa. Não bastava vivenciar um fenômeno, era preciso contá-lo, torná-lo inesquecível, e isso os Warren faziam melhor do que ninguém. Para seus seguidores, eles eram os protetores do limiar. Para seus detratores, eram simplesmente um casal de vigaristas com vontade de destruir vidas. Enquanto o mundo os conhecia como os investigadores paranormais mais famosos da história moderna, um setor cada vez maior de jornalistas, cientistas e até pessoas próximas das próprias vítimas começavam a levantar uma acusação incômoda. Tudo era um show, uma atuação cuidadosamente montada para construir um império espiritual. O testemunho de Judith Penny pareceu reforçar essa ideia. Além do seu depoimento, a mulher apresentou uma grande quantidade de fotografias nas quais era possível comprovar que realmente conhecia os Warren desde que era menor de idade. Inclusive, ela os acompanhou em muitos dos casos que depois os consagrariam. Ed e Lorraine apresentavam-na como uma simples assistente. Com o tempo, a acusação de Judith foi muito analisada. Se os Warren desejavam viver um relacionamento aberto, não há motivo para escândalo. Será que Ed realmente iniciou um relacionamento com ela quando era menor de idade e isso o tornaria definitivamente um manipulador? Sua esposa tinha sido uma cúmplice passiva? Muitos sugerem que é provável que alguns estúdios de cinema tenham ajudado para que o que Judith disse não tivesse o impacto que deveria ter tido. Tudo para arruinar a já duvidosa reputação desses pesquisadores, cujas aventuras lhes rendiam e ainda rendem milhões. Outros se perguntam se não seria Judith quem estava querendo se aproveitar. Lorraine preferiu nunca comentar sobre o assunto. Ela manteve um silêncio sugestivo. Até o 18 de abril de 2019, quando morreu, ela levou consigo todas as respostas. Com seu falecimento, chegava ao fim a carreira de Fear, com mais de 70 anos de trajetória. A grande pergunta naquele momento foi: quem iria assumir seu legado? Para isso, precisamos voltar a falar de Judy, mas não de Judy Penny, que foi quem denunciou Ed Warren, e sim de outra Judy. Porque acontece que a filha que Ed e Lorraine Warren tiveram também se chamava Judy. Os herdeiros. Judy Warren chegou ao mundo em 11 de janeiro de 1946 em Connecticut, quando seus pais ainda não apresentavam programas que passavam no horário nobre, e quando a maioria dos casos que os tornariam ícones ainda não havia acontecido. Segundo a garota, seus pais eram pessoas muito ativas, sempre envolvidos em diferentes projetos e com uma qualidade impressionante. Eles faziam as melhores festas de Halloween do bairro. Sim, quando chegava aquela época do ano em que as casas se enchiam de abóboras sorridentes e caveiras de enfeite, Ed e Lorraine cuidavam de decorar sua casa com os mais variados artefatos. Essa foi a imagem dos seus pais que Judy mais repetiu em muitas das entrevistas que concedeu. Dois adultos com muita imaginação e apaixonados por toda a parafernália sobrenatural. Judy nunca hesitou em se referir a Ed e Lorraine como artistas. Talvez resolvendo com isso outras questões um tanto mais delicadas. Dito isso, a herdeira dos Warren garantiu que sempre foi muito medrosa e que, em determinada idade, começou a ser criada por sua avó, já que seus pais começaram com suas já conhecidas viagens pelo mundo todo caçando histórias de fantasmas. Em 1979, com 33 anos, Judy conheceu Tony Espera, um homem que trabalhava como policial em Bloomfield, Connecticut. A paixão entre os dois foi imediata e mais cedo ou mais tarde, eles começaram uma intensa história de amor. Quando Tony conheceu seus sogros, ficou fascinado e deixou as forças de segurança para aprofundar seus conhecimentos no mundo da demonologia. A partir daí, ele se formou nas artes ocultas. Segundo contaria depois, Tony encontrou em Ed e Lorraine um grande apoio emocional e espiritual. O homem perdeu a mãe e o irmão, quando lhe garantiram que havia vida após a morte. Encontrou uma nova filosofia de vida e abraçou a fé com um entusiasmo que até então não acreditava ser próprio dele.
Com o tempo, Tony começou a colaborar com os Warren, ajudou-os em investigações, acompanhou-os em turnês e ofereceu seu conhecimento como ex-policial, para dar aos seus livros um caráter mais profissional. Por isso, não é surpresa que, após a morte de Lorraine, Tony tenha ficado responsável pelo Museu dos Warren. No entanto, ele só conseguiu administrá-lo por um ano, já que em 2020 o local foi fechado por ordem do município. O motivo? Ele não tinha as permissões para operar como atração aberta ao público. Estava localizado em uma área residencial e as constantes visitas de fãs perturbavam a tranquilidade dos vizinhos, que já estavam cansados de ver por ali fãs de Invocação do Mal que buscavam algum tipo de experiência ligada ao além. Tony prometeu reabrir em outro lugar, mas até hoje isso não aconteceu. De vez em quando, o homem publica vídeos mostrando os objetos e lembrando a quem quiser ouvir que não são brinquedos, mas algo que deve ser respeitado. Também foi Tony quem decidiu levar Annabelle para passear por várias cidades, o que lhe rendeu críticas dos mais fundamentalistas que o julgaram. Por não estar realmente honrando os Warren, Tony riu das críticas e ressaltou que tanto Ed quanto Lorraine já haviam tirado Annabelle do museu em várias ocasiões. Segundo ele, o que acontece é que ninguém realmente sabe nada sobre os Warren. Tanto se falou deles ao longo do tempo que já foi criada uma imagem totalmente distorcida do que eles eram e de como faziam as coisas. Eles basicamente se tornaram mitos. Conclusões, caso em aberto. É impossível não encontrar certos fundamentos inquestionáveis nas palavras de homens como o famoso cético Joy Nickel, que desmontou grande parte do dossiê Warren e acabou classificando-os como charlatães com crucifixo. Por sua vez, o já mencionado Paul Kurtz, filósofo e fundador do Center for Inquiry, concluiu que seus casos podiam ser resumidos em 3 grandes grupos. Aqueles que, na verdade, eram histeria coletiva, os que tratavam de doenças mentais não diagnosticadas e os que, pura e simplesmente, eram evidência de uma perversa manipulação emocional. Porém, é verdade também o que seus defensores alegam. Graças aos Warren, o espiritismo que havia atingido seu auge nos anos 20 pôde se reinventar em tempos em que a razão buscava se impor. Há quem diga que, embora talvez não tenham sido totalmente honestos, os Warren funcionaram como um símbolo protetor para todas essas histórias que apreciavam desde jovens. Quando Lorraine via auras, e Ed ainda tinha pesadelos com os monstros de sua infância. Talvez, se não fosse por eles, temas como reencarnação ou a possibilidade de contatar os mortos não teriam sido debatidos em horário nobre. Talvez eles tenham sido encarregados de dar voz a uma possibilidade que, de outra forma, nunca teria tido chance de ser ouvida. O grande problema é quantas vidas inocentes foram perdidas no caminho, quantas famílias que precisavam de ajuda acabaram sendo expostas e depois descartadas. Quantas pessoas não conseguiram acessar uma ajuda real? Por causa da monopolização que os Warren faziam de seus casos, quantos acabaram sendo chamados de loucos depois que os holofotes se apagavam e os Warren iam embora contando dinheiro? Será que havia neles um desejo genuíno de ajudar? Graças a eles, será que alguém realmente se sentiu acompanhado? Mais ainda, se os Warren na verdade são os vigaristas, será que eles também não são? Aqueles que queriam publicar seus livros, que lhes davam entrevistas ou que ofereciam grandes espaços para suas conferências? Então, não seriam também vigaristas aqueles que compravam os direitos autorais dessas histórias que os Warren colocaram em evidência? Então, se realmente foi a grande fraude que todos apontam, eles foram os causadores ou apenas peças funcionais? O que vocês acham sobre eles? Leio vocês nos comentários. De qualquer forma, parece haver um único ponto inflexível no qual todos concordam. O legado dos Warren, para o bem ou para o mal, parece ser impossível de exorcizar. Por ora, confira outros especiais que postamos aqui. Agradeço a todos e a cada um dos membros do clã Mephisto, que são os que aparecem aqui ao lado. Graças a eles podemos fazer esses vídeos. E sem mais nada a dizer, me despeço. Meu nome é Magnus Mephisto e nos veremos no próximo vídeo. Adeus!